Muito boa noite, tudo bem com vocês? Daniel Brownie falando, ótimo sábado pra todos, né? Espero que vocês tenham curtido bem aí essa tal dessa live aí do Sorriso Maroto, que eu assisti um pouco, depois tive que participar de um programa de rádio, então a gente vai ralando aí todo dia pra trazer conteúdo aqui pra vocês. Deixei vocês à tarde aí com a minha entrevista com o Gonçalves, espero que vocês tenham curtido. Não viram? Tá aqui na descrição o link para vocês darem uma olhada, é o último vídeo que eu postei antes desse aqui. Se inscreva no canal, ative as notificações para não perder nenhuma novidade e tem muita novidade na semana que vem. Tem 2 entrevistados novos encaminhados que eu acho que vocês vão gostar muito. Então, para vocês ficarem por dentro, me siga nas redes sociais, principalmente meu Instagram, Brownie Fogo. Além disso, gostou dessa camisa aqui, cara? Bazar Alvinegro, né? Consegui essa camisa aqui de 2006/2007, limpinha, manga comprida, é o número 2, né? Não vou virar aqui para não enrolar o microfone, mas é uma camisa impecável. Camisas como essa você encontra lá no Bazar Alvinegro, lote novo chegando na semana que vem. Bom, gente, sem muita enrolação, o conteúdo de hoje é interativo. Vamos fazer uma brincadeira? Vamos elucidar aqui um time? Vamos montar uma escalação com jogadores que a torcida do Botafogo tem aquela expressão na memória. Até breve. Um dia eu vou ver ou eu vou rever esse cara em campo com a camisa do meu time. Então a gente separou alguns jogadores que vira e mexe a torcida do Botafogo, vai lá e comenta nas redes sociais desses caras, pedindo para voltar. Esses caras dão algumas declarações, gostaria de voltar ao Botafogo. Recentemente aqui numa entrevista, né, no meu canal, o Eric, né, vocês puderam ver que parou no Globo Esporte, parou no Lance, no Fox Sports, né, a declaração do Eric dizendo que não quer voltar para o Botafogo só para encerrar a carreira, gostaria de voltar em alto nível, né? A gente tem alguns jogadores aí do futebol europeu que sempre falam que gostariam de vestir a camisa do Botafogo pelo carinho que tem pelo clube, então chegou o momento da gente fazer uma escalação. Do goleiro ao centroavante e também o treinador. Até breve, jogadores e treinador que você e eu, né? Obviamente todos nós queremos que esses caras um dia joguem pelo Botafogo, a gente sonha com isso e que eles também voltem ao clube. Começando pelo goleiro pela camisa 1. Vamos analisar o contexto, né? O Jefferson, nosso ídolo recentemente, se aposentou, tem pouco menos aí de 2 anos, né? Olhamos a faixa etária dos nossos goleiros, o Gatito já caminhando para os 33 anos, o Cavalieri já bem próximo ali dos 40 anos, então o Botafogo já poderia pensar, né, numa situação de um novo goleiro. Ou, quem sabe, um velho conhecido. Falo dele, o goleiro Renan, revelado nas categorias de base do Botafogo em 2008. O Renan foi revelado lá em 2008, no Carioca de 2008, inclusive. Em 2009 oscilou um pouco, né? E acabou perdendo a posição, que ficou ali livre para o Jefferson, né? Retomar o gol, e aí não teve jeito, né? O Jefferson pegou o gol do Botafogo. O Renan sempre supriu muito bem as ausências do Jefferson quando ele se machucava, né? Ou quando ele era suspenso, ou quando ele principalmente era convocado para a seleção brasileira, ou com o Mano Menezes, ou com o Filipão, com o Dunga, enfim. O Renan, ele sempre supria muito bem essa ausência. Só teve um dado momento em que o Renan acabou sendo emprestado para o Avaí, para pegar um certo ritmo de jogo, uma certa confiança, em 2014. Aí o Botafogo teve Jefferson e Elton Leite no gol. O Renan foi pro Avaí, fez uma ótima temporada pela equipe catarinense, e aí depois, em 2015, né, se despediu do Botafogo depois daquela disputa de pênalti super maneira, em que o Cavalieri isola a bola pelo Fluminense, o Renan vai lá e faz o gol. Lá vem Botafogo, lá vem Renan, lá vem o goleiro, lá vem Renan, gol! E depois ele foi fazer história no Ludogorets, da Bulgária, o principal time da Bulgária. É um cara que ele é tratado como ídolo, lá como referência. Já houve burburinho dele ser naturalizado para jogar um dia pela seleção da Bulgária, e já trabalhou também com o Paulo Autuori, nosso atual treinador. Vira e mexe a gente vê aí a torcida do Botafogo interagindo com o Renan nas redes sociais. O Renan, inclusive, outro dia, né, recentemente, eu lembrei aí dos 5 anos daquela disputa de pênalti que eu acabei de falar aqui, e ele comentou: obrigado pela lembrança, tá? O Renan me segue, ele sempre tá vendo ali as situações, então é muito maneiro. Eu acho que o Renan é um nome que a gente pode olhar com carinho de até breve, será? Só o tempo vai dizer. Na lateral direita, Rafael. Recentemente vimos aí a entrevista dele para o canal do TF,
né, dizendo, né, ele sempre acaba ressaltando, não é novidade, em toda a entrevista, a declaração dele, ele ressalta o amor dele pelo Botafogo, né, ele recusando proposta ao vivo, né, no esporte interativo do Flamengo, dizendo que agradece a proposta, que é um clube muito bem estruturado, mas que não se vê jogando em nenhum clube que não. Ou o Botafogo, que é o clube de coração dele, o cara é muito botafoguense, o irmão dele, o Fábio, também é muito Botafogo, e também tem um carinho muito grande pelo Fluminense, né? Afinal, os dois irmãos foram revelados, os dois gêmeos, né? Fábio e Rafael, foram revelados no Flu. Rafael tem títulos de Premier League, tem título mundial no currículo, tem Olimpíada disputada, né? Oscilou um pouco durante a carreira, mas foi muito bem no Manchester United, agora tá comendo a bola, né? Voltou a comer a bola na equipe do Lyon e já revelou que não deve renovar o seu contrato, que acaba agora no fim do ano na equipe do Lyon, e ele tem um certo desejo, sim, de retornar ao Botafogo em 2021. Vamos ver como é que isso vai ficar. Dupla de zaga. Para alternar, a gente sabe que tem uma concorrência aí, né? Certo? A gente sabe que o Igor Rabelo é um que se despediu do Botafogo, tratando o Botafogo com muito carinho. Mas eu acho que as duas outras figuras são um pouco mais enfáticas. Eu falo aqui de Dória, revelado nas categorias de base do Botafogo, e recentemente, claro, Gabriel. Dória surgiu no futebol, né, no Botafogo, lá em 2012, foi adquirindo confiança, foi o titular do Botafogo nas temporadas de 13 e 14. Então, em 2012, até no segundo semestre, conseguiu adquirir essa titularidade, até que ele foi negociado com o Olympique de Marselha, né? E aí depois, né, parou, né, rodou em alguns clubes da Europa, como por exemplo no Granada, e aí parou agora no Santos Laguna. Também teve uma passagem recente pelo São Paulo, recente, né? Foi mais ou menos ali 2015, 2016, agora não me lembro muito bem, mas o Dória, ele atuou no São Paulo, depois foi para o Santos Laguna do México, e sempre ressalta um carinho muito grande pelo Botafogo, não descartaria aí uma volta, e a torcida do Botafogo também trata ele com muito carinho. O outro, Gabriel, não preciso falar nada, né? Toda a identificação, ele dizia antes de retornar ao Atlético Mineiro que não era o Botafogo que precisava dele, ele precisava do Botafogo. Uma identificação muito grande, que acabou sendo afastada, né, por conta dos contratos, das questões contratuais dele com o Atlético Mineiro, que o Botafogo deveria ter visto isso antes, né, para que ele desse sequência a essa história, não viu, mas quem sabe o Gabriel retorna um dia para um Botafogo bem mais organizado. Na lateral esquerda eu vou de gêmeo do Rafael, vou de Fábio, lateral esquerdo, que teve uma carreira no início um pouco menos badalada, né, que a do Rafael. O Fábio hoje está no Nantes, né, da França, e está jogando muita bola, né? Há quem diga lá, o pessoal que acompanha o campeonato francês, eu acompanhei algumas partidas, ele está retomando cada vez mais o seu futebol de alto nível. Também jogou no Manchester United, né? Aí degringolou um pouco na carreira, parou na segunda divisão inglesa, né, no Middlesbrough. E aí depois de uma ótima temporada lá na segunda divisão da Inglaterra, ele pôde retomar o seu futebol, o seu bom futebol na França, né? E também é um cara que ressalta esse amor pelo Botafogo, esse carinho pelo Botafogo e esse desejo de um dia jogar pelo clube. Aí não se trata da volta, né? O Rafael e o Fábio, eles nunca jogaram no Botafogo, nem nas categorias de base. Seria uma volta, digamos assim, à proximidade do Botafogo, da arquibancada direto pro gramado. Em relação aos volantes, aí a situação, a gente vai ter que improvisar um pouco algumas situações, né, pessoal? Eu explico por quê. Primeiro eu vou ter que colocar um jogador que é um desejo da torcida do Botafogo, e é um jogador que também ficou nessa de desejar o Botafogo, mas algumas questões acabaram atrapalhando recentemente esse namoro entre a instituição e o atleta. O outro é um jogador um pouco mais improvisado, a gente teve que improvisar, né, peço desculpa, e lembrando, gente, isso daí não eu não tô aqui desenhando um time, né, esse time vai jogar junto, não, cara, isso aqui só é uma brincadeira. E dentro dessa brincadeira a gente pode imaginar, a gente pode sonhar, por exemplo, com o caso de Yaya Touré, recentemente negociando com o Botafogo, né? Toda a negociação que envolveu o Carnaval, vai assinar amanhã, fica para amanhã, tudo se define na sexta, não agora no sábado, agora na segunda, e nunca nada se definiu. Por 3 vezes a gente esteve assim na cara de engatilhar, apertar um botão e confirmar, publicar. Ó, Yaya Touré é do Botafogo, já teve vídeo aí que vazou na imprensa da comunicação do Botafogo, e o Yaya Touré acabou não vindo, principalmente pelas questões
pessoais. Parece que foi difícil convencer a família dele a morar no Rio de Janeiro, né? Teve um impasse na negociação, salário e tudo mais, tudo isso foi resolvido, mas acabou que mesmo com o Yaya Touré dizendo quero jogar no Botafogo, quero trabalhar para os senhores, quando ele falou isso para o Rottenberg e para o Montenegro, foi tudo anunciado e aí acabou que tudo acabou sendo adiado, né? E foi até bom, porque ele ia chegar agora e teríamos essa paralisação por conta do Covid-19 e ele não ia jogar, né? Então fica para um até breve, quem sabe, essa presença de uma das grandes lendas aí do futebol africano mundial, um dos maiores ídolos da história do City no Botafogo. Um outro jogador que tá longe de estar no nível do Yaya Touré, mas eu fiz um pouco para completar. É um cara que vira e mexe fala do Botafogo nas redes sociais, é um cara que vira e mexe tá destacando esse carinho pelo Botafogo, a gratidão pelo Botafogo no ano de 2016. É um cara que eu vou colocar fora de posição, mais ou menos, porque ele atuou um pouco nessa função enquanto esteve aqui no segundo semestre. Enquanto a gente teve ali um lateral esquerdo diferente, o Diogo Barbosa, é dele que eu tô falando, foi deslocado ali para, vamos dizer, um volante ponta, né, como gostavam de chamar os narradores e comentaristas ali, pelo lado esquerdo. Diogo Barbosa foi revelado pelo Vasco da Gama, salvo engano, e não se destacou muito bem. No Goiás, oscilava um pouco, chegou no Botafogo, explodiu. Aí foi pro Cruzeiro, né? O Botafogo acabou perdendo, deu muito mole, perdeu ele de graça, foi pro Palmeiras e toda vez ele ressalta esse carinho pelo Botafogo, aniversário do clube, alguma data especial, ele vai lá, parabeniza o clube, fala que não descartaria, né, uma volta, então é um cara que a gente pode escalar aí sim, na falta de volantes, né? Que eu particularmente encontrei nessa situação desse quadro aqui. Se você tem algum volante, né, que já jogou no Botafogo e quer voltar, né, um cara que ainda esteja na ativa, coloca aqui nos comentários. Agora vamos para o meio campo, né, para a camisa 10, mais um jogador improvisado, só que não. É um cara que originariamente é lateral esquerdo, mas um cara desse quilate ele pode escolher camisa, faixa de capitão, o número e absolutamente tudo dentro do Botafogo nesse momento. Eu falo de Marcelo do Real Madrid, Marcelo da seleção brasileira, um dos maiores ídolos da história do Real Madrid. Há quem diga que é o maior lateral esquerdo da história do Real Madrid em relação à representatividade de títulos, então não vive mais o seu grande momento da carreira. 2 Copas do Mundo no currículo, Marcelo. Ele joga demais, cara, ele joga demais e, sinceramente, a gente sabe que ele nunca também, no mesmo caso do Rafael e do Fábio, ele nunca jogou no Botafogo. É o mesmo caso, foi revelado pelo Fluminense, mas sempre revelou ser botafoguense. Eu queria poder jogar um dia no Botafogo, seria maneiro. Conta histórias dele, que ele morava muito próximo lá do Rajá, próximo ali da sede da TJB, torcida jovem do Botafogo, e ele ia com a galera nos jogos, né? Então ele aprendeu a ser botafoguense naquela região e tinha o Túlio Maravilha como ídolo, ele conta demais isso. Portanto, a gente pode sim sonhar, pode ser que ele queira voltar ali para o Fluminense, né, para relembrar os tempos dele do início da carreira, né, como uma gratidão a quem o revelou. Pode ser que ele acredite em um outro projeto, né, fora até do Rio de Janeiro, em outro clube do país, mas a gente pode sonhar também com o Marcelo, que já frequentou as arquibancadas vestindo a camisa do Botafogo, retornar agora, né, como, imagine, né, o principal jogador de uma geração. Ponta direita e ponta esquerda, né? Para esses jogadores mais velozes, agressivos, agudos, eu vou utilizar Eric e Elkerson. O Eric eu não preciso dizer nada, a minha entrevista com ele fala por si só, um cara que deixou o Botafogo querendo acreditar num novo projeto, né, uma vitrine melhor na carreira, uma situação mais estável economicamente, já que o Botafogo estava com problemas financeiros, mas ele também sente muita falta do Botafogo, ele deixa isso claro em toda a declaração dele. Tá com o Botafogo a todo momento, tá curtindo tudo, fez vídeo na hora que o Honda chegou no Botafogo, né? Recentemente a gente viu ali no momento em que ele voltou de férias lá do Japão, lá para a cidade natal dele, ele fez um vídeo, né, em cima do carro, né, cantando uma música do Botafogo. Então o Eric é muito botafoguense. Ele mesmo disse, né, na sua entrevista lá pra mim, que ele foi escolhido e um dia ele quer retornar ao Botafogo em alto nível. O outro é o Elkerson que inclusive ia treinar no Botafogo nessa paralisação por conta do coronavírus lá na China, mas acabou que o mundo inteiro parou, então ele não veio pra cá treinar. Ele sempre ressalta que tem um carinho muito grande pelo Botafogo, ele fortifica bastante o elo entre Botafogo e China em relações comerciais, isso é muito legal. Toda vez que ele vai relembrar alguma coisa do Brasil, ele tá com algum símbolo, uma camisa do Botafogo lá nas redes sociais dele, então é um cara que também
sim, sente muita vontade de voltar para o Botafogo e não descarta essa possibilidade. A torcida do Botafogo tem muita saudade daquele Elkson de 2011, 2012, que acertava aqueles chutaços absurdos e que pode voltar a acertar jogando pelo Botafogo hoje com uma naturalidade, uma nacionalidade, diferente. Se naturalizou o chinês para jogar a Copa do Mundo pela seleção. Centroavante eu pensei muito até que estalou o dedo, né? Eu pensei até em colocar o Louco Abreu, mas o Louco Abreu tá aí em fim de carreira, né? Então eu acho que não faz muito sentido. Eu vou colocar então um cara que era o reserva, vamos dizer assim, do Louco Abreu, né? Talvez o reserva do Herrera, na verdade lá em 2010, e que depois saiu do Botafogo, acabou saindo do clube, revela ter um carinho muito grande pelo Botafogo e a torcida do Botafogo também hoje simpatiza bastante com ele. Falo de Caio, o talismã da conquista do Carioca de 2010 pelo Botafogo, marcando gols importantíssimos, gol de classificação na semifinal da Guanabara, da semifinal da Taça Rio, gols em clássicos, gols com 2 toques na bola ao entrar. Então o Caio é um cara que deixou o Botafogo, foi lá pro mundo árabe, é ídolo por lá, né? Fez toda a sua carreira lá, acabou sendo uma identificação, talvez da mesma forma que foi a do Elkson na China, foi a do Caio no mundo árabe. Então ele pode um dia retornar, né? E acho que ele não descartaria essa possibilidade, e também a torcida do Botafogo, dependendo do nivelamento dele, eu acho que também não mediria esforços, não. E o técnico, claro, o folclórico técnico do Botafogo em 2007, 2008, que recentemente deu uma declaração falando que a passagem dele pelo Botafogo é muito marcante e que merecia um título, e quem sabe, né, ele falou outro dia, né, outro dia não, na verdade ele deu essa declaração lá em 2016, 17, se eu não me engano, né, quando ele treinava o Guangzhou Evergrande, né, ele disse que um dia sonhava em conquistar a Libertadores que ele conquistou com o Galo no Botafogo. Se ele vai concretizar isso ou não, a gente não sabe. A gente sabe que ele recentemente recusou umas 3 propostas para treinar o Botafogo, nem quis ouvir, né? Mas a gente não sabe qual é a situação real, pessoal do treinador, mas o Cuca realmente é um cara que tá nessa nostalgia do volta Cuca, sempre é impossível não pensar em volta de treinador, né, e acabar não pensando no Cuca. Portanto, a escalação tá aí, pessoal. Um time meio embolado, um time que não faz sentido nenhum, mas essa é a escalação. A gente tem uma escalação com o Renan no gol, na lateral direito o Rafael, zaga, Dória e Gabriel, lateral esquerda o Fábio. Dupla de volantes, vamos colocar assim, forçando um pouco, Yaya Touré, Diogo Barbosa ali um pouco pela esquerda, Eric e Elkerson, cada um em uma ponta, o Marcelo ali na meiuca fazendo a 10 com toda a liberdade do mundo, e o Caio na frente, o técnico Cuca. Já pensou? É claro que é muito difícil de pensar num time inteiro desse junto, né? Até porque não faz muito sentido, né? Não tem tanto encaixe, mas imagine aí, jogadores de alto quilate que a torcida do Botafogo gosta e deseja essa volta, e para alguns também é recíproco. Não só a volta do campo, né, daqueles que já representaram o Botafogo em campo, mas a volta também da paixão, né, representada na arquibancada, principalmente desses 3 jogadores, Fábio, Rafael e Marcelo. Pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Vamos ficando por aqui. Um forte abraço, até a próxima. Se inscrevam no canal e amanhã tem mais conteúdo. E fica ligado, cara. Ativa as notificações mesmo, porque tem 2 entrevistas muito legais engatilhadas para a semana que vem. Valeu? Fui!